Iniciar um pequeno negócio no Brasil pode parecer assustador. Sabia que metade dessas empresas fecha no primeiro ano? E, das que conseguem passar desse período, 75% acabam falindo nos 5 anos seguintes. A grande pergunta é, como criar um negócio que funcione, sem cometer os erros que levam tantos à falência, e ainda te dê tempo e dinheiro para curtir a vida? Essa dúvida ficou comigo por muito tempo, até que encontrei a resposta no livro Mito do Empreendedor, de Michael E. Gerber. Ele explica de forma clara por que tantos pequenos negócios quebram e o que você pode fazer para não ter o mesmo destino. Se você pensa em abrir um negócio ou já começou e está se sentindo perdido, este vídeo foi feito para você. Este é, sem dúvida, um livro que eu gostaria de ter lido antes de iniciar meu próprio empreendimento. Vamos nessa? Parte 1: O erro mais comum. Imagine a seguinte situação: você trabalha para alguém e é ótimo no que faz. Mas tem algo te incomodando, pode ser o salário baixo ou a sensação de não ser valorizado. Um dia, o jeito do seu chefe te irrita e vem aquela ideia: e se eu abrisse meu próprio negócio e fosse meu próprio chefe? Essa ideia começa a te consumir, e você decide dar o passo. Mas tem um problema que muita gente não percebe, que ao tentar fugir de um chefe ruim, você pode acabar se tornando o seu próprio chefe ruim. Isso acontece porque muita gente abre um negócio achando que só por ser bom em algo, vai saber administrar uma empresa. Mas ser um bom advogado, por exemplo, não quer dizer que você sabe administrar um negócio de advocacia. Essa confusão é um grande motivo para tantos negócios falirem. Esse erro é muito comum. Pense em um mecânico que abre uma oficina ou em um cabeleireiro que decide abrir um salão. A pessoa era ótima no que fazia, mas agora, além de continuar com o trabalho técnico, precisa lidar com finanças, atendimento, marketing e gestão. Aos poucos, ela percebe que trocou um emprego ruim pelo pior emprego da vida. O trabalho que antes era prazeroso vira um fardo. Aquela empolgação do começo dá lugar à frustração. Tudo isso porque o técnico ficou preso em um ciclo de tarefas, sem tempo para planejar e gerenciar o próprio negócio. Parte 2: Os 3 papéis que todo dono de negócio precisa entender. Quando você abre um negócio, na verdade, precisa desempenhar 3 papéis diferentes: o empreendedor, o gerente e o técnico. É como se dentro de você existissem 3 pessoas brigando o tempo todo. Para facilitar, imagine a luta interna de alguém tentando emagrecer. Um lado sabe que precisa de dieta e exercícios, o lado responsável, enquanto o outro quer comer pizza e deixar o treino para depois, o lado preguiçoso. Esse conflito também acontece nos negócios, só que com 3 personagens. O empreendedor é o sonhador, a parte que tem ideias e pensa no futuro. Ele quer inovar, criar coisas novas e explorar oportunidades. Já o gerente é o responsável por colocar ordem na casa. Ele gosta de planejar, organizar e garantir que tudo funcione bem no dia a dia. O gerente é quem corrige a bagunça deixada pelo empreendedor. Por fim, temos o técnico, que é quem faz o trabalho acontecer. É a pessoa que coloca a mão na massa, mas que pode acabar sobrecarregada se não souber dividir o tempo e as funções. O segredo está em equilibrar esses 3 papéis. Se o empreendedor sonha demais e não tem um gerente para organizar as coisas, o negócio vira um caos. Se o gerente tenta controlar tudo e não dá espaço para o empreendedor inovar, o negócio fica estagnado. E se o técnico domina completamente, o dono da empresa se vê afogado em tarefas e sem tempo para pensar em crescimento. O sucesso vem quando cada um desses papéis funciona em harmonia. Se você é como eu, provavelmente tem uma gaveta bagunçada em casa, pode ser na cozinha, no escritório ou em qualquer outro canto. Essa gaveta está cheia de coisas que parecem inúteis, e elásticos velhos, chaves que não abrem nenhuma porta, pilhas descarregadas e outros objetos que podem machucar quem mexer lá. Para o gerente, um negócio criado por um empreendedor é exatamente assim, e uma bagunça que precisa de organização. O gerente quer deixar tudo em ordem, colocando cada coisa em seu lugar, criando rotinas e planejando o que deve ser feito. Ele organiza as tarefas, define quem faz o que e garante que tudo funcione como esperado. Por outro lado, o técnico é quem bota a mão na massa.
Se você tem o sonho de largar o emprego e abrir um negócio, é provável que pense como um técnico. A famosa frase "se eu quero algo bem feito, preciso fazer eu mesmo" é um claro sinal disso. O técnico vive o presente, gosta de fazer o trabalho e não quer perder tempo com planejamento ou regras. Para ele, o empreendedor e o gerente só atrapalham com tantas ideias e organização. Porém, essa forma de pensar pode ser um grande problema. Se você quer um negócio de sucesso a longo prazo, precisa entender que pensar só no agora não é o suficiente. Dentro de cada pessoa que abre um negócio existem 3 personagens: o empreendedor, o gerente e o técnico. O empreendedor é quem sonha e imagina o futuro. O gerente é quem gosta de manter tudo em ordem, organizando e planejando. Já o técnico é quem faz o trabalho acontecer. Para que um negócio tenha sucesso, esses 3 lados precisam estar equilibrados. Se um deles domina os outros, o negócio pode acabar desmoronando. O segredo é saber quando agir como cada um deles, entendendo a hora certa de sonhar, organizar e executar. Parte 3. As 3 fases de um negócio. Assim como as pessoas, os negócios também passam por fases de crescimento, e infância, adolescência e maturidade. Cada uma dessas etapas traz seus próprios desafios, e entender isso pode te ajudar a evitar muitos problemas. 1. Infância, a fase do técnico. No começo, tudo parece empolgante. Você finalmente se livrou do chefe e agora é o dono do próprio negócio. Mas a empolgação logo dá lugar ao cansaço. As responsabilidades se acumulam, e você precisa lidar com finanças, vendas, marketing, impostos e muito mais. São longas horas de trabalho, muitas vezes de 12 a 14 horas por dia. O grande problema surge quando o negócio começa a crescer e o volume de trabalho fica insustentável. Nesse momento, muita gente percebe que não consegue dar conta de tudo sozinho. É aqui que muitos negócios falham. Alguns até continuam, mas o custo pessoal e emocional para o dono é altíssimo. 2. Adolescência, a fase do gerente. Depois de perceber que não dá para fazer tudo sozinho, chega a hora de pedir ajuda. Você contrata o primeiro funcionário, talvez um contador para cuidar das finanças ou um vendedor para aumentar as vendas. No começo, a sensação é de alívio. Finalmente, alguém para dividir as responsabilidades. Mas é aí que mora o perigo. Quando o negócio cresce ainda mais e você continua contratando pessoas, pode começar a perder o controle. Os funcionários passam a responder uns aos outros, e não mais a você. Parece ótimo ter menos preocupações, mas logo surgem os problemas, prazos não são cumpridos, clientes ficam insatisfeitos e os erros começam a se acumular. Nesse ponto, você percebe que talvez tenha delegado demais. Ninguém cuida do negócio com o mesmo cuidado e dedicação que você. Os funcionários não se importam tanto quanto você, e as coisas não saem do jeito que deveriam. Mesmo pagando pessoas para te ajudar, você acaba sobrecarregado novamente, tendo que corrigir erros e refazer trabalhos. Quanto mais você assume as tarefas, menos os funcionários fazem, pois não aprenderam a agir de forma independente. Isso mostra que o verdadeiro desafio de um negócio na fase adolescente é encontrar o equilíbrio entre delegar e manter o controle. Todo negócio, em algum momento, chega a um ponto em que foge do controle do dono. É como se você perdesse as rédeas de tudo. No começo, quando contratou um gerente, a ideia era ter menos preocupações. Você delegou tarefas e pensou que tudo ficaria mais fácil. Mas o gerente também precisa de orientação. Ele precisa saber a direção que o negócio deve seguir e entender o motivo de cada decisão. Se você não consegue lidar com essas questões básicas, como vai fazer a empresa crescer? Nessa hora, pode bater a vontade de desistir e voltar ao começo, quando você fazia tudo sozinho. Isso pode até parecer uma solução, mas o negócio acaba ficando pequeno e limitado, o que te impede de crescer de verdade. Esse retorno à zona de conforto pode aliviar a pressão por um tempo, mas não resolve o problema. Um dia, você acorda sem vontade de sair da cama, exausto e sem ânimo. Olha para sua parceira ou parceiro e diz: "Hoje eu não consigo ir trabalhar."
A resposta vem rápida: se você não for, ninguém vai. E aí cai a ficha: você não tem um negócio de verdade, tem um emprego, e o pior possível. Se você faltar um dia, não recebe. E pior ainda, não pode vender a empresa, pois o que tem para vender é um trabalho cansativo que você já não aguenta mais. O sonho que te motivou a começar desapareceu, restando apenas trabalho e mais trabalho. E aí surge a dúvida: será que vale a pena continuar crescendo? Se tentar crescer sem uma estratégia, o preço pode ser alto, cansaço, doenças e uma rotina que te esgota todos os dias. 3. Maturidade. A boa notícia é que não precisa ser assim. Existe uma solução, e a fase da maturidade. Nem todas as empresas conseguem chegar lá, mas a verdade é que você pode começar o seu negócio já pensando como uma empresa madura. Empresas gigantes como McDonald's, Disney, IBM e Apple não se tornaram maduras com o tempo, elas começaram assim. O segredo está em ter uma visão clara do futuro desde o primeiro dia. Tom Watson, fundador da IBM, dizia: e desde o início, eu sabia exatamente como a empresa seria quando estivesse pronta. Para alcançar isso, precisaríamos agir como se já fossemos grandes. Isso significa enxergar o negócio como um sistema completo, que entrega resultados para o cliente. O técnico, que só se preocupa em fazer o trabalho e receber o pagamento, não enxerga o negócio dessa forma. Para ele, cada novo cliente significa mais trabalho. Já o empreendedor vê cada cliente como uma oportunidade de crescimento e expansão. Enquanto o técnico está preso ao agora, o empreendedor está sempre pensando no que vem a seguir. Essa visão é o que separa empresas pequenas e presas no ciclo da sobrevivência daquelas que crescem de forma sustentável. Mas aqui está um ponto importante, e você não consegue simplesmente ensinar essa visão empreendedora a um técnico. A solução, então, é criar um modelo de negócio que funcione sozinho, um sistema em que o empreendedor pode tomar as decisões certas, enquanto o gerente organiza e o técnico executa. Esse modelo é conhecido como protótipo de franquia. Na próxima parte, vou te explicar detalhadamente como esse modelo funciona, usando o exemplo do McDonald's. Não estou dizendo que você deva abrir uma lanchonete ou vender hambúrgueres. O que importa aqui é entender o sistema que o McDonald's criou. Eles podem até ser criticados por venderem fast food ou comida pouco saudável, mas ninguém pode negar que o sistema deles funciona perfeitamente. Cada processo foi testado, ajustado e documentado para que possa ser repetido em qualquer lugar do mundo, sempre com o mesmo resultado. Um hambúrguer do McDonald's tem o mesmo sabor e tamanho, não importa se você está no Brasil, nos Estados Unidos ou no Japão. Os picles são colocados exatamente do mesmo jeito, as batatas fritas ficam quentes por até 7 minutos antes de murcharem, e os pedidos são entregues em até 60 segundos. Tudo foi pensado e planejado para que qualquer pessoa, mesmo sem experiência, consiga fazer o negócio funcionar. Como aplicar isso no seu negócio? O primeiro passo é mudar a forma como você enxerga o seu negócio. O problema nunca foi o negócio em si, mas a maneira como você o vê. Se essa visão não mudar, nada vai melhorar. Em seguida, você precisa parar de trabalhar só nas tarefas do dia a dia e começar a trabalhar para o negócio. Pense nele como uma máquina, cheia de peças que precisam funcionar juntas. Pergunte a si mesmo: como posso fazer meu negócio rodar sem eu estar sempre por perto? Ou a como posso fazer minha equipe trabalhar bem sem que eu tenha que ficar supervisionando o tempo todo? E, ainda, como posso estruturar tudo para que o negócio seja replicado facilmente, com a unidade número 1000 funcionando tão bem quanto a primeira? Ao pensar assim, vai perceber que precisa de sistemas para tudo. Por quê? Porque um negócio de sucesso precisa depender de sistemas, não de pessoas. Se ele depender de profissionais super especializados, você terá um problema: essas pessoas são caras e difíceis de encontrar. Em vez disso, o segredo é criar sistemas simples, para que qualquer pessoa, mesmo sem muita experiência, consiga realizar o trabalho. Claro, funções específicas, como a de um contador, ainda precisam de profissionais qualificados. Mas, com um bom sistema, até um contador iniciante pode fazer o trabalho direito. Para que isso funcione,
Você precisa criar listas de tarefas e manuais com instruções claras, explicando cada passo. Assim, qualquer pessoa consegue executar o trabalho sem ficar te chamando o tempo todo. Pode parecer chato, mas pular essa etapa vai te fazer perder muito tempo e aumentar as chances de o negócio não dar certo. Já aconteceu comigo, contratei pessoas sem ter um sistema definido, e elas só conseguiam fazer 80% do trabalho. Os 20% restantes sobravam para mim. Agora, imagine se você contrata 10 pessoas e precisa ajudar cada uma com esses 20%, você vai passar o dia inteiro e não resolve os problemas. Isso acontece com muita gente. Elas contratam várias pessoas, mas acabam demitindo todas depois porque o trabalho não sai como deveria. O erro foi não ter construído um sistema antes. Então, a primeira coisa a fazer é criar esse sistema. Mas que sistema é esse? Você pode estar se perguntando. Vamos a um exemplo simples. Imagine que você abriu uma confeitaria. Cada função na loja precisa estar muito bem definida. Todo mundo deve saber exatamente o que fazer e como fazer. Desde a compra dos ingredientes até a limpeza da loja e o atendimento no caixa, tudo precisa ter um padrão. Para os confeiteiros, por exemplo, deve haver regras claras sobre como assar bolos, e a temperatura correta do forno, o tempo exato de cozimento para cada receita e até como decorar os bolos, garantindo que todos tenham o mesmo sabor e aparência. Isso garante que os clientes sempre tenham a mesma experiência, não importa o dia em que forem à sua loja. Criar o protótipo do seu negócio é um processo contínuo. Você não faz uma vez e pronto. Esse processo é chamado de desenvolvimento empresarial e tem 3 etapas: inovação, quantificação e orquestração. Inovar é pensar em formas de melhorar o funcionamento do negócio, sempre com o cliente em mente. Lembre-se, nem sempre é o produto que precisa mudar, mas sim a maneira como ele é vendido e entregue. Você não precisa fazer mudanças gigantes. Pequenas melhorias já fazem diferença. Por exemplo, qual cor de uniforme aumenta mais as vendas? Faça testes. Talvez o uniforme azul ajude o vendedor a vender o dobro, enquanto o marrom derrube as vendas, mesmo com o vendedor mais experiente. Outro teste simples, que em vez de perguntar posso te ajudar em algo, que tal tentar a oi, você já esteve aqui antes? Essa abordagem abre espaço para a conversa. Se o cliente responder que sim, você pode dizer, que bom te ver de novo. Temos uma oferta especial para clientes fiéis. Se for a primeira visita, responda e seja bem-vindo. Estamos oferecendo um desconto especial para novos clientes. Pequenos ajustes que geram grandes resultados. Às vezes, pequenas mudanças podem ter um impacto enorme no seu negócio. Mas como saber se essas mudanças realmente funcionam? A resposta está na quantificação, que é o segundo passo do processo. Quantificar significa analisar os números do seu negócio em vez de confiar apenas na sua intuição. Assim, você saberá exatamente o que está funcionando. Por exemplo, se você testar diferentes cores de uniformes e perceber que as vendas aumentam 14% quando a equipe usa o uniforme azul, essa deve ser a nova escolha padrão. O segredo é simples, e acompanhe os dados por um tempo curto para entender como o negócio normalmente se comporta. Depois, faça a mudança e observe o que acontece. Se os números melhorarem, ótimo, mantenha a alteração. Se não, volte atrás ou tente outra coisa. Assim, você toma decisões baseadas em fatos, e não em suposições. Essa última etapa é chamada de orquestração. É quando você pega tudo o que aprendeu nos testes e cria um sistema definitivo para o seu negócio. Por exemplo, se você descobrir que o uniforme preto e um novo tipo de saudação aumentam as vendas, o uniforme padrão passa a ser preto, e toda a equipe aprende a abordar o cliente da nova forma. Isso deixa de ser uma aposta, você testou e confirmou o que funciona. Agora, é só repetir esse processo em cada área do negócio para ter um sistema que qualquer pessoa consiga seguir, mantendo a qualidade e os resultados. Recapitulando tudo o que aprendemos. Vamos lembrar o que foi discutido até aqui.
Começamos falando sobre um erro comum: pensar que saber fazer o trabalho técnico é o mesmo que entender o negócio. Mas o empreendedor precisa ser 3 pessoas ao mesmo tempo: o empresário, o gerente e o técnico. Cada um tem um papel diferente e quer seguir um caminho próprio. O empresário é quem tem a visão do futuro. O gerente se preocupa com a organização e o bom funcionamento de tudo. Já o técnico quer resolver as tarefas práticas do dia a dia. Também falamos sobre as 3 fases de um negócio. A primeira é a infância, quando o dono faz tudo sozinho. Isso parece bom no começo, mas logo leva ao cansaço e à sobrecarga. Depois vem a adolescência, quando você começa a delegar tarefas, mas, sem uma boa gestão, pode virar um caos. Por fim, a fase da maturidade, quando o negócio é estruturado para crescer de forma organizada. E o melhor, você pode começar seu negócio já na maturidade, desde o primeiro dia, se tiver a visão certa. Criando um negócio que funciona sem você. A chave para ter um negócio de sucesso é pensar nele como um protótipo de franquia. Isso quer dizer que ele precisa funcionar perfeitamente sem você por perto, assim como acontece em grandes redes de franquias. Para isso, o negócio deve depender de sistemas, e não de pessoas. Quando tudo funciona com base em processos bem definidos, qualquer pessoa pode executar as tarefas, sem que você precise supervisionar o tempo todo. É importante também entender que você precisa trabalhar no negócio, e não no produto. Seu foco deve ser criar um sistema eficiente, como se o negócio inteiro fosse um produto pronto para ser replicado. Essa mentalidade facilita a expansão e evita que você fique preso no operacional. O processo que leva seu negócio ao sucesso. Por fim, falamos sobre o processo de desenvolvimento empresarial, que tem 3 etapas: inovação, quantificação e orquestração. A inovação é quando você busca formas de melhorar a experiência do cliente. Isso não quer dizer mudar o produto, mas sim pensar em maneiras de vender e entregar melhor o que você oferece. A quantificação vem em seguida, e é o momento de medir o impacto dessas mudanças, para ver o que realmente traz resultados. E, por último, a orquestração, que é quando você implementa o que deu certo e transforma essas inovações em parte permanente do negócio. Se você seguir esse processo em todas as áreas, terá um negócio sólido, eficiente e que cresce sem depender de você o tempo todo. Obrigado por assistir. Espero que este vídeo tenha te ajudado a entender como pequenas mudanças, aliadas a testes e sistemas bem estruturados, podem transformar o seu negócio. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima!